Então, a gente vai continuar, terminar e finalizar o capítulo 2, em que conta a história do Anselmo, trabalhador da seara espírita, em que realmente ele achava que queria morrer de novo, que ele não encontrava o significado da vida. E aqui termina a página dessa forma, o capítulo. Alguns dos trabalhadores presentes, está lá, alguns dos trabalhadores presentes externaram suas participações com sabedoria. Um psiquiatra da alma, cooperador nas responsabilidades do doutor Inácio no hospital, habituado ao episódio, destacou: imperioso levar aos amigos espíritas no mundo receituar oportuno. Nossos irmãos precisam ingerir com frequência 3 medicações indispensáveis. Quais? Mostrou-se curioso Manuel Roberto. A primeira é acreditar que merecem a felicidade, assim como todos os seres humanos. E a segunda é parar de encontrar motivos externos para suas dores, descobrindo-lhes as causas íntimas. Aqui 2 comentários, gente, nessa questão da primeira, acreditar que merece a felicidade, né? Que a gente deveríamos fazer isso. De fato, gente, não existe felicidade perene e permanente. Do ponto de vista biológico, cerebral, ninguém fica feliz 24 horas, como ninguém pode ficar triste 24 horas. Sabe que felicidade não é um estado. Há dias que eu vou acordar bem e logo à tarde vou estar pior, logo à noite eu volto a ficar melhor. Lembra que eu falei do humor para vocês? O humor, ele oscila como o eletrocardiograma. Isso faz parte de um funcionamento cerebral e mental normal. Nós não podemos ter um estado de felicidade. Então, eu lembro de um dos neurocientistas, isso pode ser discutido, mas que o conceito de felicidade, ele não é prático. Porque estado, ficar feliz o tempo todo, isso é disfuncional. Assim como tristeza é disfuncional, ficar magoado 24 horas é disfuncional. A nossa afetividade, que faz parte da função psíquica do cérebro, ela oscila fisiologicamente ao longo do tempo. Por isso que as nossas emoções são adaptativas para a nossa sobrevivência. É óbvio que se recebeu a notícia agora, você vai ter ou medo, ou raiva, e aquilo, ou uma outra situação, vai ter alegria. É isso, essa oscilação. Então, acreditar que merecemos ser felizes, claro, deve ser a nossa busca. Porque a nossa crença que predomina é o de crença de não merecimento. A maioria das pessoas, de todos nós, tem uma crença de não merecimento por vários motivos, por questões pessoais, familiares, como foi educado, a pessoa foi subestimada, a cultura, a religião e etc. Todos nós fomos, de certa forma, incutidos com a crença de não merecimento. As crenças de não merecimento são chamadas de crenças tóxicas ou limitantes. O que é isso? Que impede você dar um passo ou quebrar justamente um hábito negativo ou um patamar da sua vida que você queira alcançar. Você acha, às vezes você tem capacidade de sobra, mas não se sente merecedor daquilo. Então você não se permite, o seu cérebro não se permite a isso. Gente, crença é algo muito sério no nosso cérebro, foi formado ao longo do tempo. Algumas crenças são difíceis de serem retiradas ou moldadas, mas toda crença, ela pode ser, que a gente chama em neurociências, de atualizada, ou que a psicologia chama de ressignificação. As crenças são uma série de conjuntos de ideias, de pontos de vistas, que nós recebemos dos nossos pais, cultura, mídia, religião, do nosso primeiro cuidador ou cuidadora. Então, essas informações que recebemos se tornaram circuitos cerebrais automatizados que nos dão respostas rápidas, automáticas, em que não dá tempo da gente pensar. Então, já se tornou um hábito. Tudo que a gente faz rápido, sem pensar, já vira um hábito, é algo automático. O cérebro funciona assim para economizar energia. Lembram? O cérebro, uma vez quando você está aprendendo, é um raciocínio lógico, passo a passo. Quando você aprende de fato alguma coisa, aquilo vira um hábito. Você passa a não pensar mais nisso. Igual dirigir o carro, é um hábito, é um exemplo muito clássico. No início você usa o raciocínio para pisar na embreagem, passar a primeira, depois se torna tão automático para ser perigoso. As pessoas fumam, vê celular, vê filme dentro do carro. Então vocês veem como é o automático. As crenças nossas são informações, conteúdos que passaram a ser automáticos e replicamos essas crenças no nosso dia a dia. Algumas são maravilhosas, outras são péssimas, são catastróficas para nós. Uma delas é a crença do não merecimento. O que é a crença, gente, tóxica? O que é uma crença limitante? A crença tóxica limitante, a característica dela é generalização e tudo ou nada.
Quer dizer, eu sempre vou ser infeliz. Eu nunca mereço ser feliz. Olha só, o sempre generaliza todas as situações. É a crença do não merecimento. E todos nós, em maior e menor grau, temos isso. Como eu disse, nós temos duas variantes, genética e ambiente. A genética e ambiente, o que faz a nossa personalidade, que formou nós e que está formando nós. Mas existe um terceiro elemento, que seria justamente o elemento espiritual, que nós já falamos. Essas crenças, para os espiritistas ou para o espiritismo, não vêm somente desta vida. Nós trazemos muitas dessas crenças limitantes também de outras vidas, alguns mais, outros menos. É uma situação bem complexa. Mas essa crença de não merecimento é uma coisa que impede eu e você que está me escutando no nosso dia a dia. Muitos precisam de apoio psicoterápico ou de apoio de um profissional da área da psicologia para vencer essas crenças de merecimento. Então, a crença é uma coisa que pode se cristalizar, ela pode justamente nos levar a não ter essa sensação de eu posso ser feliz, eu posso construir minha felicidade. Felicidade não é um estado, ela pode variar de um dia para o outro, mas é natural que busquemos os nossos estados, os nossos momentos de felicidade ao longo da nossa vida. E essa sensação de merecimento do melhor. E a segunda é parar de encontrar motivos externos para as suas dores, descobrindo as causas íntimas. Olha, gente, nós temos todos, esse é uma forma de sobrevivência, transferência de responsabilidade, tá? Isso é desde a nossa infância. Isso é sobrevivência. Se alguma coisa está dando errado comigo, eu vou falar que é alguém. Então, essa é uma característica da nossa imaturidade. A gente transfere, então, para o pastor, transfere para o médium, transfere para o padre, transfere para o médico, transfere para o amigo, para o esposo, para a esposa, para o filho, os nossos desgostos, os nossos problemas. Então, isso é uma forma simplista de escaparmos, de resolvermos alguma coisa. Por isso que, infelizmente, gente, nós ainda temos necessidades dos nossos gurus. É natural você procurar respostas, é claro, mas nós queremos respostas prontas para problemas complexos que só nós podemos responder. É muito fácil ter uma receita de bolo ou o médico passar um remédio que vai resolver meu problema. Mas existe uma coisa que é mudança de hábito, que o espiritismo fala, mudança de comportamento, que o budismo fala, que isso é uma coisa difícil, mas que realmente é o caminho para a gente sair desse ciclo vicioso. A gente está sempre querendo transferir responsabilidade para as pessoas. Por isso que a gente sempre quer que a religião, o centro, o médium, o líder religioso, nos dê uma resposta pronta para problemas complexos que somente nós sabemos ou podemos encontrar as respostas. Uma coisa é receber ajuda. O próprio Chico Xavier, essa vez, falou que é natural nós consultarmos os espíritos, mas nós não podemos fazer que eles assumam as nossas responsabilidades, né? Porque é muito fácil alguém falar o que eu devo fazer, deu errado, assim, eu fiz o que ele mandou, o que o líder religioso mandou, o que a minha religião mandou, a culpa não é minha. Então, esses dois aspectos que ele fala são interessantes. Aceitar que nós merecemos ser felizes e a nossa justamente capacidade de não transferir mais responsabilidade para as pessoas. E a terceira? Indagou curioso um dos presentes ao debate. Pedindo licença, foi o próprio doutor Inácio quem respondeu. Então, segundo ele aqui, né, uma das questões que poderia justamente a primeira, é a crença do não merecimento, a outra é a transferência de responsabilidade, agora ele fala aqui no final. A terceira é parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver a vida do modo mais feliz possível. Há muito espírita, eu poderia trocar aqui, há muito crente, poderia ser qualquer religião, tá? Há muito crente que faz atividade religiosa ou doutrinária em depósito bancário, com o intuito de sacar tudo depois da morte. É aquele negócio, gente, quando as pessoas, o crente, a religião, ela nos dá um significado muito grande. Mas quando a gente só procura encontrar significado no depois da morte, no paraíso, a gente vai perder o principal senso da nossa vida, que é a vida presente. Independente se a pessoa é espírita ou é realmente católica, outra religião que seja. Quando transferimos o nosso prazer, o nosso significado para algo muito distante, vai chegar um momento que o cérebro muitas vezes não vai aguentar isso. Olha só, nós estamos transferindo um prazer, um significado para algo muito distante. Isso pode funcionar até certo ponto, mas a pessoa deixa de ver a vida dela, ela perde o significado para muitas coisas até simples que precisariam ser vividas. Então, esse pode ser um efeito colateral quando a fé não é bem vivida, ou ela não é bem orientada, ou não é bem direcionada. Foi o que aconteceu com o Anselmo, com muitos espíritos, com muitos católicos, com muitos protestantes, e seja lá a religião que for. Quando se transfere o significado
o prazer, o valor da vida para algo muito distante. Como eu disse, chega um momento que o cérebro ele vai perdendo o significado de viver. Foi isso que aconteceu com ele. Isso é um risco que muitos religiosos sofrem. Eu sou espírita, fazendo uma autocrítica minha aos espíritas, que a gente passa a viver no mundo espiritual, esquece de viver aqui o mundo terreno, que é tão importante quanto lá, porque eu estou vivendo aqui. Nosso cérebro não entende amanhã e o ontem, tá? Tudo que você pensa, ele está entendendo o que está acontecendo agora. Isso é muito importante. Então, toda transferência de prazer muito longe, muito abstrato, o cérebro começa a perder o gosto pela vida presente. Então, passa a não ter gosto daquilo. Então, toda pessoa deve construir o seu significado de vida. Claro, os trabalhos científicos demonstram que a religião nos ajuda a trazer significado de vida. Mas uma pessoa materialista, gente, ela pode desenvolver um significado de vida, não só em coisas negativas, mas em valores nobres. Um deles é o Steve Jobs, para quem quiser estudar a vida de Steve Jobs, que foi o fundador da Apple. Ele foi um homem realmente materialista, mas você vê as palavras dele, a missão dele, o que ele produziu, o que ele acreditava no significado de vida dele. Estou dando apenas um exemplo de que nem sempre a religião vai dar esse significado. Ela é um caminho, mas cada um vai encontrar o significado da sua vida. Lembra que nós falamos a última vez? O que parece para você e para mim um hobby, uma besteira, um comportamento esquisitinho, para aquela pessoa é o que gruda ela na terra. Então, esse significado deve ser respeitado e cada um de nós encontramos esse significado até nas coisas mais simples e deve ser encontrado o significado nas coisas mais simples. Treinar o nosso cérebro a produzir a dopamina em coisas mais corriqueiras do dia a dia. E ele continua. Em casos como o de Anselmo, chegam aqui enquanto suas contas correntes zeradas. Olha que interessante. A pessoa leva tudo para o futuro. A minha felicidade está lá. Quando ele chega, vê que está tudo zerado, porque não houve investimento agora. Os espíritos, segundo um conceito que o próprio Inácio Ferreira fala, para quem valorizou sua vida presente, para quem viveu essa vida de forma plena, no sentido de dar significado para ela, quando essa pessoa desencarna, as portas se abrem no plano espiritual para outras tarefas, para outros significados. É por isso que a morte ela é apenas a continuação. O que nós começamos aqui vai continuar do outro lado. Se desencarnássemos aqui agora, continuaríamos com as mesmas características, medos, fobias, assim por diante. Então, essa questão de transferir para outra vida, para o outro mundo, é o problema, às vezes, de muitos crentes que sofrem e deixam de fazer coisas importantíssimas para a sua saúde mental, física, espiritual, financeira, familiar. Esqueceram de viver essa vida. Assim ele termina. Sendo assim, é justo que perguntem sobre a razão, mas não é justo que se queixem de ninguém, a não ser de si mesmos. O Livro dos Espíritos, na questão 920, fala sobre o assunto afirmando: dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. E arrematou o médico Berabense. Tudo depende do bem que semearmos e da atenção que damos às nossas reais intenções de crescimento. O nosso amigo aqui, falando o Anselmo, ele conseguiu encontrar o significado, né? Mas ele jogou esse significado para algo extremamente longe, subjetivo. E o cérebro, quando ele não entende que não tem valor, não tem significado, algo mais palpável, algo mais presente, ele passa a desistir mesmo da vida, sem querer sair da vida. Então, muitas pessoas morrem em vida, tá, gente? Justamente porque não tem esse significado. Elas passam a se distrair com muitas coisas ou passam a ter uma vida muito automática. Então, esse significado de vida é muito individual. Não é, muitas vezes, a religião que vai nos dar isso, embora ela seja uma porta importante para isso. Cada um tem que achar aquilo que dá valor, que faz você sair da cama, que faz a sua motivação. Motivação não é acordar alegrinho de manhã cedo vendo estrelinha, lembrem disso. Motivação é motivo para agir, é a expectativa. Eu posso acordar com raiva e motivado, guardem isso, tá? Do ponto de vista neurocientífico. Mas é a motivação para resolver um problema ou para ir em busca do prazer. Alguém falou alguma coisa? Eu falei. Pensando em tudo isso, eu fico imaginando o quão difícil é fazer tudo isso. Colocar na rotina, né, pesada, né, vamos dizer assim, de um trabalhador do dia a dia aí, que acorda de madrugada, que sai, que vai trabalhar e tem que trazer dinheiro para casa.
ele ainda ter um tempo para encontrar um significado e ter prazer na vida, tá, vamos pensar na gente, em nós, né, na idade, né, que a gente já está, mais idoso, mais maduro, encontrar esse significado, parece uma coisa assim, realmente bem distante. Né? O que seria esse significado? Onde encontrar? Como achar? Onde está escondido? Onde procurar? A minha mente se confunde um pouco com isso. Não sei se para todo mundo é claro, mas para mim fica assim, bem assim. É como se fosse uma coisa assim, bem fora da realidade que a gente vive hoje. Né? Fazer o quê? Né? Assim, eu sinto essa dificuldade de identificar isso, né? O que é que realmente a gente deve buscar para ter essa felicidade, esse prazer, sabe? É isso, Ângela. O nosso problema é que a gente quer encontrar um significado de vida. A gente tem que encontrar um significado nas coisas, nos momentos mais simples. É isso que a neurociência fala. Então, essa questão de significado de vida é algo muito amplo, muito subjetivo, aí embaralha. Nem você sabe explicar, nem eu sei explicar. Mas quando você encontra um significado numa ação específica, está aqui, eu preciso aprender isso para melhorar. Um significado justamente de fazer esporte, de perder peso, de estudar inglês, eu quero pintar. Quer dizer, existe aquela validação emocional, como eu disse. Você sente validação emocional, vai em busca daquilo. Então, a gente não se mexe se não tiver significado. O que faz... Pequenas gavetas, né? Pequenas gavetas. É isso mesmo, é igual animal. Você não vai para frente se não tiver significado. Gente, olha só, eu já falei isso algumas vezes. Eu fico bobo de ver, às vezes, nas redes sociais, alguns coaches, psicólogos, com todo respeito, são gente importante, eu admiro muito, mas falam coisas que não tem nada a ver da neurociência. Já ouvi gente dizendo que motivação, por exemplo, é coisa de amador, gente. Isso não existe, né? Só para vocês terem uma ideia. Vocês podem pegar qualquer compêndio de neurociências, qualquer livro. O beabá, o feijão com arroz para estudar neurociência de comportamento é motivação. Se eu não tenho significado, valor para estudar espanhol, eu posso frequentar alguns dias, mas eu não vou falar espanhol se aquilo não tiver significado claro para mim. Aí eu vou viajar para a Espanha, para o Uruguai. Aí eu vou falar com pessoas que falam espanhol, eu vou crescer no meu trabalho profissional. Os meus amigos vão me aplaudir. Eu vou ter mais status social se eu falar espanhol no meu meio. Olha que interessante, gente. Está entendendo hoje? São pequenas coisas. E que dá justamente esse significado, é justamente a sua validação emocional. O que valida nossas experiências é a emoção. É bom, é gostoso, é prazeroso, ativa um sistema chamado sistema de recompensa, em que realmente ele faz isso. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar daqui a pouco sobre auto-amor. Vocês veem que há muitas pessoas que, quando começam a se cuidar bem, eu vou falar daqui a pouco, ele ativa o sistema de recompensa e querem continuar cuidando de si. Então, vocês verem como o significado é importante. A validação emocional. Bom, isso aqui é gostoso, eu sinto bem, eu me sinto bem, a emoção é boa. Aí vai. Se não tem esse significado, não vai. Então, é nas coisas mais simples do dia a dia. Que eu te falei, gente, a relativização e o equilíbrio, a temperança é essencial para qualquer programa nosso, para qualquer programa emocional. Um dos aspectos da crença limitante é justamente o 880. A gente vai ficar só fé no futuro, mas tem que ter fé no futuro. Tem que trabalhar no presente. E o que é necessário para você não é para mim. Também ser relativo, tá, gente? Mas uma pessoa precisa mais do que outra em determinada função. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas essa questão do necessário também é bastante variável. Mas eu quero deixar um ponto nessa frase dos espíritos Allan Kardec, que o necessário é importante para a nossa felicidade, ter o necessário, porque justamente baseia-se, mais uma vez, a neurociência em aspectos simples do nosso dia a dia, que está justamente a felicidade, o prazer de viver. E começar justamente desde arrumando a sua cama até sentir o sabor do café. Então, são coisas simples. Como nós dissemos aqui, há pessoas que precisam de muita dopamina, viciarem em dopamina. Quer dizer, para ter felicidade e prazer, tem que fazer algo muito prazeroso. Quando sai disso, elas estão na fossa. Então, um cuidado que nós temos, né? Precisa de viajar muito, precisa de um novo iPhone, precisa de um novo amor, precisa de uma camisa muito bela. Estou dando apenas exemplos, todo mundo pode ter isso. É o comportamento compulsivo que eu cheguei a falar aqui com vocês. Então, sempre puxar para ações mais simples do nosso dia a dia.
Então, é isso que talvez tenha faltado ao nosso amigo aqui da página e que muitas vezes falta a nós. Sempre valorizar as coisas mais simples do dia a dia. E que é um treinamento para o resto da vida. Alguém falou alguma coisa? E aí o capítulo 3, Educação para o Alto Amor, que ela vai descrever, até de uma forma mais poética, sobre a importância dos cuidados conosco mesmo. Está no capítulo 3. Bom, gente, do ponto de vista neurocientífico, o que é alto amor? Alto amor é isso. É aceitação e autocuidado. Basicão. Feijão com arroz. Quem não se aceita, que não é fácil isso. A aceitação não é simplesmente eu aceito como é que eu sou. É realmente um trabalho processual. Lembra que nós falamos sobre individuação nas outras vezes? É a você começar a aceitar até a sua sombra. Aquilo que você não gosta. Mas não existe evolução, pelo menos espiritual, em amadurecimento emocional e autoamor se você não se aceita. Então, isso é um ponto básico para o autoamor. E outro, autocuidado. Autocuidado nas coisas mais simples, gente. Deixe cuidar da sua roupa, da sua cara, do seu rosto, do seu dente, do seu ambiente e vai por aí adiante. Então, esses dois aspectos, que parecem simples, mas pode ser muito complicado para muitos de nós, principalmente em determinadas épocas da nossa vida. Um deles, já falei, a falta de... a crença do não merecimento, né? Que eu não mereço ser feliz. Então, isso aqui o alto amor é esse exercício para tentar tirar essas crenças que não são fáceis, que foram incutidas na nossa mente ao longo do tempo. Olha só como é que começa esse capítulo. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Fenelon. O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o primeiro parágrafo. O mais genuíno ato de amor se consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Ela está falando aqui de uma forma muito poética, né, gente? Mas o que é fazer brilhar essa luz? É justamente aquela individuação que nós falamos lá. É o nosso interior colocar realmente as nossas necessidades de fato, né? Que quando a gente passa a preocupar conosco, gente, olha que interessante, quando a gente faz um ato de alto amor, seja lá qual for, deixe tomar um banho, deixe você tomar um café gostoso, isso ativa um chamado sistema de recompensa no cérebro, que é um sistema que aumenta a dopamina e a serotonina, que faz você ficar mais motivado para continuar fazendo aquilo. Então, toda vez que o nosso cérebro entra em algo que dá significado, olha que interessante que eu vou falar. Toda vez que a gente faz pela primeira vez algo que tem significado, tem valor, e a gente reconhece isso, o cérebro entende que é para replicar aquilo, é para fazer outras vezes. Isso é muito bom, porque você vai querer fazer aquilo. Infelizmente, muitas vezes é algo negativo. Mas, nesse sentido, o autoamor, o autocuidado, ele vai fazer a gente replicar aquilo, até se tornar um hábito. Então, faz isso nas coisas simples do dia a dia. Gostar de nós nas coisas mais simples. Ele continua, vamos continuar. Permitir o fulgor da criatura cósmica que se encontra nos bastidores das máscaras e ilusões. Mais uma vez, utilizando uma linguagem poética, né, gente? Só para terminar. Somente assim, escutando a voz de nosso guia interior, nos esquivaremos das falácias do ego que nos inclina para as atitudes insanas da arrogância. É aquele nosso, gente, nós ainda é necessário a nossa persona, como eu já falei, as nossas máscaras sociais, elas fazem parte da nossa sobrevivência social. Você muitas vezes não pode ser o mesmo que vive em casa, aquele funcionário que a sua empresa pede resultado. Você tem realmente papéis diferentes. Mas chega um momento que tem que ir a mais do que isso. Você não pode ficar escondido atrás disso. É isso que ela quer dizer. São as máscaras sociais, são as nossas personas sociais que nós temos que ter, mas que ela está dizendo é fazer muito mais do que isso. É tratar realmente a nossa essência. É aceitar como nós somos. E a gente começa a deixar o ego. Quando a gente começa realmente começar a cuidar com mais carinho. Quando não nos amamos, queremos agradar mais aos outros que a nós. Mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. Aquela questão. A falta do auto-amor, gente, é difícil a gente projetar um verdadeiro amor para outra pessoa. Porque quando você não coloca, você dentro da sua compaixão, ela está incompleta. E a neurociência, existem trabalhos científicos para isso, viu? Se vocês quiserem pesquisar, tá? Autocompaixão e neurociências, auto-amor e cérebro. E falando quando a pessoa ela desenvolve o auto-amor, que são cuidados simples,
ela tem chance de diminuir o estresse, ela tem chance de diminuir a depressão e a ansiedade e aumenta a empatia pelas outras pessoas. Quer dizer, você passa a se colocar mais na pele da outra, porque você passa a se cuidar melhor. Esse cuidado não é apenas superficial, uma roupinha bonita, uma carinha bonita com creme, não é isso. Vai dentro das coisas mais simples, de saber dizer não, de realmente se preocupar com a sua saúde financeira, com o seu relacionamento. Você passa justamente a olhar com carinho aquilo que realmente tem valor, significado para você. Então, são esses cuidados mais simples. Por isso, gente, eu falo isso até numa palestra, até nos meus cursos. Lembra que eu já falei para vocês, o ambiente faz o cérebro replicar quem somos. Guardem isso. O ambiente força o cérebro a replicar quem somos. Se está no ambiente disfuncional, vai replicar disfuncionalidade ou doença, e vice-versa. Só um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa, é apenas um exemplo. Imagina uma pessoa que gosta de usar em casa uma roupa X, está sempre rasgada aquela roupa. Uma roupa que não é para estar rasgada, hoje está até em moda ainda a roupa rasgada, que eu não acho bonito. Mas vamos supor uma roupa que não poderia estar rasgada, a pessoa usa aquela roupa rasgada em casa. E ela diz, ninguém está vendo, vou usar, ué. Ninguém está vendo, mas o seu cérebro está vendo. Todo mundo aqui entende o valor de uma roupa rasgada, que é desleixo, falta de atenção, falta de cuidado, e etc. O seu cérebro, gente, que tem essa crença, ele está entendendo e você não tem valor. Carlos, mas é só uma roupa rasgadinha, que bobeira. É bobeira para nós aqui, mas o seu cérebro não é bobeira. Ele está lendo aquilo todos os dias, fica justamente aquele circuito cerebral da roupa rasgada, e ele passa a determinar o seu comportamento, que você replique aquele comportamento. Gente, isso chama-se neurociência do comportamento. Isso é um ambiente, a gente reproduz isso. Imagina uma pessoa, então, completamente desleixada, em todos os sentidos. Então, o ambiente reproduz isso. Tanto que existe algo muito valoroso que os psicólogos e muitos coaches usam. De fato, isso não existe uma comprovação neurocientífica para isso, mas ela tem uma base neurocientífica muito grande que eu vou falar. É o chamado efeito paralelo. O que é efeito paralelo? Olha só, gente, quando a sua vida está levemente ou está desorganizada, quando você começa a organizar uma área dela, seja financeiro, organizar a sua casa, o cérebro começa a entender que aquele é o modus operandi padrão. E tem grande chance do cérebro automaticamente querer começar a organizar outras áreas da sua vida. Isso chama efeito paralelo. Ele é muito útil. Então, uma técnica simples, começar a organizar a casa, organizar a gaveta, organizar justamente a cama todo dia. O cérebro começa a entender que é para organizar outras áreas da sua vida. Área afetiva, área financeira, área espiritual, área familiar, área social. Há uma grande chance do cérebro fazer isso. Então, só de um passo, é muito importante essa questão do ambiente. O ambiente começa desde a roupa íntima até a cidade que a gente vive. Há muitas coisas que a gente não pode mudar, gente, mas esse microambiente, ele é essencial para nós. Por isso, cada vez mais, selecionar o que lemos, o que vemos, as conversas entre os amigos, o que justamente sempre repetimos, são disciplinas que vai ajudar o cérebro a ter mais saúde e realmente ele fazer com que esse auto-amor ele seja reproduzido, ele seja replicado no dia a dia. Então, lembre-se, gente, o ambiente é desde a xícara que você usa, o talher que você usa. Isso não é brincadeira, o cérebro está sempre olhando aquilo todo dia, ele vai replicar o que você está dando para ele. Ele começa a fazer circuitos automatizados. Tanto que o que a gente tende a fazer, gente? É guardar a taça bonita para visita, aquela mesa branca bonita para servir o jantar para visita. Quer dizer, você é a visita, né? A gente deveria guardar isso para nós, esse é o autocuidado. Carlos, não estou falando de dinheiro, pessoas simples que dá para elas o melhor. Então, essa questão, essa noção de auto-amor, ela começa com essas coisas básicas e que vai nos ajudar o cérebro a replicar em outras áreas da nossa vida. Bianca, você pode só repetir efeito paralelo? Isso. Aí você pode repetir só É que você deu a explicação do termo, eu perdi aqui na hora que eu estava anotando. Efeito paralelo é quando você está numa área, a sua vida está meio descontrolada, meio desajustada, desorganizada, você passa a organizar uma área dela. Há uma grande chance que o cérebro tende a organizar outras, ou ele vai te impulsionar a organizar outras áreas. É mais ou menos assim, uma organização física parte do cérebro também, a organização mental. Seria é o modus operandi, você passa a dar um curto-circuito lá dele, é o que a gente chama de conectoma, de organização.
ele passa a entender que ele tem que organizar outras áreas. Então, às vezes, facilita para que você organize outras áreas da sua vida. Muitos psicólogos e coaching, eles utilizam essa técnica com muitos pacientes, com muitos clientes, e realmente tem efeitos muito positivos, que é o ambiente, né, gente? O ambiente. Você está naquele ambiente várias vezes. É a mesma coisa, gente, você exigir de uma pessoa que está num ambiente disfuncional, com uma escassez tremenda, como é que você vai querer que a pessoa seja educada, te trate com carinho, respeito? Imagina uma pessoa que vive num ambiente assim, gente, anos, desempregado, passando fome, a pessoa já está no modus operandi de sobrevivência. Então, olha, o ambiente, ele é terrível. Pode ser bom para um lado, pode ser muito ruim para o outro. Não é fácil, gente, é brutal. E vou falar mais uma coisa do ambiente para vocês, do ponto de vista neurocientífico. Olha como é que a coisa é séria. Vocês podem pesquisar aí no Google os trabalhos neurocientíficos. Foram feitos trabalhos científicos de crianças que viviam no meio de escassez e outras crianças que não tinham esse meio de escassez, a classe média. Descobriram que as crianças que viviam no meio de escassez, elas tinham uma redução importante da massa encefálica, principalmente na área da memória. Olha só, a pobreza, a escassez, ela realmente atrapalha, ela deforma o cérebro. É terrível, gente. A escassez é algo terrível. A pessoa está no modus de sobrevivência, né? Então, por isso que a questão de meritocracia, gente, do ponto de vista neurocientífico, é uma balela, tá? É uma balela. Porque você tem que ver o contexto da pessoa. Como é que eu vou realmente... Como é que uma pessoa que está no meio de escassez vai disputar, às vezes, um concurso público? Uma pessoa que frequentou uma universidade de Harvard e teve somente uma alimentação que ela não teve. Então, assim, a gente sempre deve colocar esse contexto, principalmente do ponto de vista neurocientífico, tá? Que o ambiente, ele molda o nosso cérebro, tá? Ou para melhor ou para pior. Nosso cérebro é plástico. Continua. Tem tempo ainda ou acabou, Renato? Neste momento de perspectivas alvissareiras, com a chegada do século XXI, a esperança acena com horizontes iluminados para a caminhada de ascensão espiritual da humanidade. Gente, está comprovado que a fé, realmente, no futuro, a gente ter otimismo, realmente melhora muito as nossas ações. Existem trabalhos científicos demonstrando que a pessoa que tem um mindset, mentalidade otimista, ela tem mais chance de ter êxito do que aquela pessoa que realmente é negativa. Como eu disse, nós não podemos ficar nos extremos. Poderia citar vários trabalhos científicos aqui de que pessoas que têm essa positividade, ela realmente tem mais chance de ter êxito em qualquer área da sua vida. Então, a negatividade, ela é capaz justamente de desorientar o cérebro, enquanto que a positividade, ela é capaz justamente de produzir, de fato, o maior êxito em muitas coisas que fazemos, porque ela aumenta também esses neurotransmissores, aumentando o foco. Então, essa questão da mentalidade, de mindset, ou da crença que vai dar certo, não é somente uma questão filosófica, psicológica, não. Realmente existem alguns trabalhos científicos demonstrando isso. Eu vou citar rapidamente para não ficar muito chato, só para você ter uma ideia. Foi feita uma pesquisa de pessoas que elas eram portadores de transtorno fóbico social. Elas tinham que tomar uma espécie de um medicamento, que era um antidepressivo, e foi falado para um grupo. Olha, vocês vão tomar realmente um remédio aqui, mas, assim, ele tem um efeito mais ou menos. Pode ser que ajude, pode ser que não, tá? Então, vocês vão tomando. Para o outro grupo, deu o mesmo remédio, era o mesmo remédio. O outro grupo falou assim, olha, vocês vão tomar um remédio de última geração, ele é muito potente, ele vai criar justamente um estado de euforia, de ânimo de vocês, de foco, vocês vão capazes de fazer de tudo. Isso é um trabalho científico sueco. Um grupo falou que é um remédio bonzinho, vai ajudar um pouquinho, tá? E o outro só colocando coisa boa no remédio. Final das contas, quem realmente teve melhor êxito nas pesquisas depois, nos questionários, foi aquele grupo realmente que tinha a ideia de que aquele remédio faria eles melhores. E eles tiveram melhor desempenho em várias tarefas cognitivas. Esse que falaram que o remédio ia dar justamente um ânimo fora do comum. Mais de 30%, 40% de diferença positiva para esse grupo. Então, gente, isso é um trabalho científico, tá? É o mesmo remédio, gente, o mesmo remédio, a mesma química. Um grupo falou que ia funcionar meia boca e o outro falou que ia funcionar muito bem. E que falou que ia funcionar muito bem, se deu muito bem em todas as tarefas. Então, é só um trabalho científico para mostrar para vocês que o que a gente chama de mindset ou mentalidade não é uma questão apenas de exercício de coaching ou justamente palestra de motivação.
realmente pensar positivo. E pensar que não é fácil, viu, gente? Pensar positivo. Que o nosso cérebro ele tende a negativar, que é uma questão de sobrevivência, viu? Nosso cérebro ele tenta negativar por sobrevivência. Nós vivíamos há milhares de anos atrás, lembra? Nosso cérebro lá na savana. A gente saía numa savana, não dava para ler um livro, nem ficar batendo papo, tomando café. Você saía olhando para ver se o próximo tigre de sabre ou o próximo leão ia te atacar. Então, realmente, era uma outra situação. Então, nosso cérebro ele tende a ser mórbido, justamente para a nossa sobrevivência. Por isso que muitas vezes não é fácil pensar positivo ou manter o mindset positivo. Mas estou querendo compartilhar com vocês da importância, da fé no futuro e daquilo que você vai fazer. Então, se duas pessoas vão fazer um concurso, as duas têm a mesma preparação, uma está negativa, outra positiva, com certeza está positivo, pode nem passar, mas realmente vai ter um passo a mais do que aquele que já está com mindset negativo. Renato, alguma coisa aí vocês querem falar? Eu só queria fazer um comentário que, por sua fala, Pianta, eu lembrei do livro do Viktor Franklin, O Em Busca de Sentido, porque ele fala disso também, né, da questão de quando você não vê um sentido, e ele, no caso, que passou ali pelo campo de concentração, né, ele botou o sentido de que ele ia sair dali e ele ia explicar como que funciona, uma coisa desse jeito, né, assim. Ele tinha um sentido para ele que ele ia sair daquele lugar onde ele se encontrava. Né? E não é à toa que ele sobreviveu. Assim, e muita gente que ele comenta que começou a se entregar, né? Até porque, assim, doença, maus tratos, um ambiente totalmente estressante, né? Dentro enfim, coisas horríveis e traumatizantes. Mas ele fala isso, que as pessoas começavam a perder o sentido depois de viver naquela violência extrema. E eles iam se perdendo até que muitas se rendiam, né? Assim, abriam mão mesmo da vida, né? Morriam em vida porque esgotavam. Então, Luísa, realmente muito muito feliz o que você colocou. Viktor Frankl, gente, hoje ele é psicólogo, já faleceu. Ele foi psicólogo, justamente, e ele vivia no campo de concentração, tinha tudo para morrer, nunca mais nem ouvi falar dele. Ele deu significado para a vida dele naquele meio que era tudo contra a vida, tudo que era de positivo, ele não tinha, e ele conseguiu fazer isso. Você vê o que a mente humana é capaz de superar nesse momento. Então, aquilo que a Luísa falou, ele trabalhou a mente dele, porque ele sabia, não, eu quero sair daqui para falar de tudo isso, e que eu superei isso. Foi o significado para ele continuar vivo. Olha só como a força do significado, o que dá justamente o valor, é a motivação, motivo para agir. E ele tinha tudo para não agir e se entregar à morte. Muito bem colocado, Luísa, tá? Isso é o significado. Ele é um exemplo de significado de vida, essa experiência do Viktor Frankl. Né? Para quem quiser ler a obra dele, está aí no Google, fantástico. A nossa capacidade de plasticidade dá significado, tá, gente? Até nas situações de adversidade. É aquilo que eu falei, Renato, é um significado, é motivo para agir. Eles não se entregavam. É um motivo, talvez por família, pátria, religião, eram extremamente religiosos, tá? Ao ponto de ter uma ortodoxia judaica. Eles acreditavam no Deus dele, que ia tirar ele dali. Olha só o significado da religião aí nesse sentido. Então, eles tinham toda essa bagagem cultural que dava significado para os judeus ali naquele momento, né? E que é um exemplo para nós, né? Que realmente era significado esse meio tão... Não tem outro meio tão adverso como eles conseguiram vencer. Então, fica até um exemplo para nós aqui, começarmos a dar significado em muitas coisas, em ambientes, em locais, em momentos que a gente parece que não vai encontrar esse significado. Né? A gente tem esse poder e está a centelha divina que a irmã Sidufo fala, né? Que somos nós mesmos, essa centelha divina. Vamos terminar? Então, Mestre Jesus, espíritos amigos aqui presente nas nossas casas. Vamos sentir nossos mentores agora, adentrando o ambiente em que nós estamos. Eles estão trazendo os fluidos balsamizantes e medicamentosos para todos nós, para os nossos familiares. Eles estão derramando sobre as nossas águas as energias que nós precisamos, do plano espiritual, das matas, das cachoeiras, do mar, e pedindo que faça a limpeza do nosso ambiente, de todos esses lares que estão aqui, Senhor, e que nos ajude a levar todos esses ensinamentos para a prática do nosso dia a dia, para o nosso mundo íntimo, porque estamos apenas num módulo da nossa existência, que é a existência física. Nos ajude a aprender cada vez mais. Que assim seja, assim será.